noite, povo. É muito bom estar com vocês, sempre. Eu amo demais estar com vocês. O tema do sermão hoje é Jesus, o Criador e Redentor. Eu fiz um sermão ali na Central uma vez, falando a respeito de Jesus na criação, né? Eu vou repetir essa parte aqui, que é para ficar bem claro. Mas nós sabemos que Jesus também é o nosso Redentor. Nós temos remissão dos nossos pecados graças ao sacrifício de Jesus. Mas na Bíblia existe uma ligação entre a criação e a redenção feita por Jesus. E a gente vai descobrir qual é essa liga que faz de Jesus o Criador e o Redentor. Tem um verso que uma vez eu postei no meu Face, e um pastor da igreja presbiteriana, ele comentou meio irritado o verso. O verso é esse aqui, ó. Está em Marcos 2:28, muito conhecido nosso. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aí, o pastor presbiteriano, ele frisou embaixo, assim, no comentário, ele falou, é Senhor também do sábado. Ele não é Senhor, né? Porque a gente fala que o santo dia do Senhor é o sábado. Aí ele quis dizer aqui que não, que Jesus é também Senhor do sábado, ou seja, é Senhor do domingo e Senhor também do sábado. Mas o verso aqui, ele ressalta o sábado. Mas hoje a gente vai entender o que significa realmente esse verso aqui. A gente vai estudar, esmiuçar ele para a gente entender o significado disso, tá? Então a gente vai começar lá na criação, porque é Jesus o Criador e o Redentor. Tem um pastor lá do NASP, que é professor de teologia, que eu gosto demais de assistir as aulas dele. Às vezes eles transmitem as aulas, né? Tem algumas aulas de teologia dele transmitidas na internet. E eu gosto demais dos estudos dele. Nossa, é maravilhoso demais. Esses dias eu vi um sermão dele a respeito desse assunto e eu fiquei encantado demais. Eu fui estudar o assunto. Quando eu vejo alguma coisa interessante num sermão, aí eu vou estudar, eu vou ler a respeito daquilo, né? A Bíblia é maravilhosa por causa disso, né? E a nossa igreja é maravilhosa por causa disso, porque ela nos dá materiais para a gente se aprofundar nos temas, né? É uma coisa esplêndida mesmo. Mas vamos lá, em Gênesis 1, na criação. Diz assim, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, aqui é o início da criação. Diz assim que no princípio Deus criou os céus e a terra, e que a terra estava sem forma e vazia. E Deus chama essa terra sem forma e vazia de um abismo, e diz que o Espírito Santo estava pairando por sobre esse abismo. Num estudo que eu assisti a respeito desse primeiro verso aqui, eles explicam da seguinte maneira, que essa expressão que o Espírito Santo pairava, né? Ele pairava por cima, o que significa? Que aqui acredita-se que a terra, a água, né, os elementos, eles estavam em estado volátil. Imagina uma grande fumaça, uma grande poeira no espaço. E aí, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava pairando por cima daquela poeira. Que essa expressão, ela remete a uma águia pairando em cima do seu ninho. Imagina um ninho de águia no topo de uma montanha, cheio de filhotinhos, e uma águia pairando por cima daquele ninho, pronta para descer e cuidar dos seus filhotes. Então, é mais ou menos essa conotação, de que tudo estava sem forma e vazia, era um estado volátil, a água, a terra, os elementos, e aí o Espírito Santo estava pairando sobre essas matérias, somente esperando o momento que Deus diria, haja luz, haja firmamento, e ele pudesse entrar em ação. E aqui a gente tem, no princípio criou Deus, essa palavra aqui, né, como eu expliquei da outra vez, a primeira palavra Deus da Bíblia, Elohim, ela é Deus no plural, né? No hebraico, Elohim é deuses, mas em português está traduzido Deus.
E eu vi uma explicação de que não é errada, de que os judeus explicam essa primeira palavra Elohim no plural por causa dos atributos de Deus. Então, os judeus dizem assim, a primeira palavra Deus da Bíblia, Elohim, ela está deuses por causa dos atributos, porque o judeu acredita em um único Deus. Então, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e por isso que estaria dessa forma. É uma explicação que os judeus dão. Nós cremos que a primeira palavra da Bíblia, deuses, Elohim, ela está no plural, porque seria uma referência direta às três divindades, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por esse motivo, aqui a Bíblia estaria falando de Deus Pai. E no final do verso 2, aparece o Espírito Santo pairando sobre as águas. E no verso 3, Deus fala, disse Deus, haja luz e houve luz. E quem foi que disse haja luz e a luz simplesmente apareceu? A gente viu aqui que tem Deus Pai, a gente viu aqui que tem o Espírito Santo, e logo em seguida, no verso 3, Deus diz haja luz e a luz aparece. Então, quem foi que disse haja luz? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Bom, o Evangelho de João, ele explica. Na verdade, isso é explicado em várias partes da Bíblia. Hebreus também vai falar sobre isso, Colossenses. Mas, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, é um verso muito conhecido nosso, vai nos explicar diretamente. Diz assim, Evangelho de João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, aqui diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. No princípio. O verbo aqui, no grego, a palavra logos, né? É a palavra. E quem é o logos? Quem é a palavra? O verso 14 revela. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o verbo que habitou entre nós é Jesus Cristo. Jesus é o verbo. Ele é o logos, o verbo, a palavra, é aquele que fala, é aquele que diz e as coisas acontecem. Porque olha o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, da palavra, do Logos, de Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele está dizendo que sem Jesus não teria acontecido nada, não teria vindo nada à existência. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o Logos, a palavra, aquele que fala e traz a existência é Jesus Cristo. E a Bíblia está dizendo que Deus Pai e o Espírito Santo fizeram tudo através do Logos, da palavra, de Jesus. Então, quem foi que disse haja luz e trouxe tudo à existência? Vamos voltar lá. Gênesis 1. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, aqui nós cremos que quem falou haja luz e a luz simplesmente apareceu foi o verbo, o Logos, a palavra, Jesus Cristo. Quem foi que disse, haja separação entre águas e as águas se separaram? Então, era Deus Pai, o Espírito Santo, agindo, e Jesus falando e trazendo tudo à existência. Mas vocês perceberam que no verso 1 e no verso 2 só apareceu Deus Pai e o Espírito Santo, certo? Não apareceu Jesus ali. E logo no verso 3 ele já começa a falar. Então, como a gente tem certeza que foi Jesus que disse haja luz e a luz simplesmente apareceu? Como a gente sabe que foi Jesus que trouxe tudo à existência durante 6 dias somente com a sua voz? A primeira palavra da Bíblia, olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra aqui, no princípio, também já falei disso, o pastor já falou disso a respeito dessa palavra, né? A palavra Bereshit, né? Que tem vários significados, que alguns desses significados são, Bereshit significa princípio, significa também o cabeça, o primogênito, o único, ou seja, essa palavra princípio não se trata aparentemente de um tempo, mas sim de uma pessoa. O cabeça, sabe o cabeça da casa? O primogênito, olha só.
Mas, para a gente confirmar isso, lá em Apocalipse 22, olha o que Jesus vai falar em Apocalipse 22. Se você tiver sua Bíblia aí, acompanhe, por favor. É importante. Apocalipse 22, 13. Olha o que Jesus disse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus, ele se declara, eu sou o princípio. Bereshit sou eu. Ele fala, eu sou o princípio. E como que começa a Bíblia? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Onde está Jesus aqui? A primeira palavra da Bíblia, princípio, Bereshit, é Jesus Cristo. Esse livro aqui, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, né? É assim que está escrito na nossa Bíblia. Mas esse livro ele não se chama Gênesis, na verdade. Esse primeiro livro da Bíblia, ele se chama Bereshit. A mesma palavra, olha só. E quem é Bereshit? Jesus Cristo. Então, quem é o verbo que disse haja luz e a luz simplesmente apareceu? No segundo dia, disse assim, haja separação entre águas e apareceu o firmamento. Quem foi que disse haja luzeiros nos céus e apareceu o sol, a lua, as estrelas, as galáxias, os planetas? Jesus. E ele foi falando e foi trazendo tudo à existência. Gênesis 1:31. Olha o que acontece. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Então Deus criou tudo em 6 dias. Gênesis 2:1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, o que Deus fez em 6 dias? O que ele criou em 6 dias? Os céus, a terra e todo o seu exército. Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Mas veja bem, agora do verso 2 diz que Deus terminou no dia 7º. Mas até o 6º dia, ele criou os céus, a terra e todo o seu exército, tudo que nos 6 dias da criação. E o que foi que ele fez, então, no 7º dia? Gênesis 2:3 explica. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, Jesus, o Criador, o que ele fez no 7º dia? Ele abençoou, santificou e descansou no 7º dia. E como eu expliquei num outro dia também, né, alguns devem se lembrar, Gênesis 2:2 tem uma grande controvérsia aqui, no Gênesis 2:2. Olha o que diz aqui, ó. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Qual é a controvérsia? A controvérsia é que aqui está dizendo que Deus descansou no 7º dia. E a controvérsia está exatamente quando você chega em Isaías 40, versículo 28, porque Isaías 40, 28 vai dizer assim, o Deus criador dos céus e da terra, ele não se cansa nem se fadiga. Irmãos, mas se a Bíblia diz que Deus não se cansa nem se fadiga, por que a Bíblia está dizendo que Jesus descansou no 7º dia de toda a obra que ele tinha feito? Então, isso seria uma contradição, certo? A gente costuma explicar isso da seguinte maneira. A gente diz assim, ó, foi para dar exemplo. E isso é verdade. Porque a Bíblia diz que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E se Deus descansou no 7º dia, e se nós somos a sua imagem e semelhança, nós também temos que descansar no 7º dia, tá certo? Mas a Bíblia ela tem que explicar essa aparente contradição, porque a Bíblia diz que ele descansou, essa palavra, Shavat, que nós lemos Shabat, que se traduz sábado, significa literalmente descansou. Mas Isaías diz que ele não se cansa nem se fadiga. Então, para resolver essa aparente contradição, a Bíblia tem que explicar, porque senão nós teríamos um Deus falho, um Deus contraditório. E a Bíblia explica. Lá no primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas 28, ele vai explicar o que significa dizer que Deus descansou no 7º dia, sendo que ele não se cansa e nem se fadiga.
1 Crônicas 28, verso 2. O contexto desse verso é o seguinte. Davi, ele se torna rei de Israel e ele quer construir um templo para colocar a arca da aliança, porque Deus, ele se manifestava sobre a arca, a Shekinah de Deus se manifestava sobre os dois anjos querubins. E ele faz um plano de construir um templo e colocar a arca lá dentro, e um templo suntuoso para que Deus se manifestasse sobre a arca, para que nós pudéssemos entrar nesse templo e nos prostrar ante o estrado dos pés do nosso Deus. Mas olha só, Deus não permitiu que Davi fizesse isso. 1 Crônicas 28, se você ler todo o capítulo, Deus diz assim, Davi, você não vai construir o meu templo, porque você lutou muitas batalhas, suas mãos são sujas de sangue, Davi. Quem vai construir o meu templo é seu filho Salomão. E a gente sabe que quem constrói o templo é Salomão, ficou conhecido como o Templo de Salomão. Mas olha essa declaração de Davi. Olha o que ele diz, verso 2. Pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito preparo para a edificar. O templo aonde ele ia colocar a arca, para Deus se manifestar, aonde nós poderíamos nos prostrar ante o estrado dos pés do nosso Deus, ele chama de casa de repouso. Era propósito do meu coração edificar uma casa de repouso para o Senhor. O templo de adoração ele chama de casa de repouso. Mas Davi vai explicar melhor isso aqui lá no Salmo 132. Vai lá no Salmo 132, Davi vai explicar isso aqui. Olha o que ele diz. Salmo 132, verso 7. Salmo de Davi, ele diz o seguinte, ó. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Olha o que Davi está dizendo. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés, é o templo de Deus. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso. Davi chama o lugar, o templo aonde Deus entra para ser adorado, o lugar aonde Deus entra para que nós nos prostremos ante o estrado de seus pés, Davi chama de lugar de repouso de Deus, lugar de descanso de Deus. Então, quando Deus entra no seu templo para ser adorado, a Bíblia chama de lugar de descanso de Deus, repouso de Deus. Ele entra nesse seu templo e fica aguardando a adoração. Agora, olha só. O pastor, ele vai jantar agora ali. Gênesis 2:2. Vamos ver o que significa isso aqui. Gênesis 2:2. Então, Jesus, ele traz tudo à existência. Ele vai falando durante 6 dias e ele vai criando tudo que existe. E a Bíblia diz que ele cria um 7º dia. E olha o que ele faz. Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia. E o que significa dizer que Jesus criou tudo em 6 dias? Aí ele criou um 7º dia. E ele entrou no 7º dia e descansou, repousou. O que é que Jesus está aguardando? Adoração. Porque o lugar onde Deus entra para ser adorado, a Bíblia chama de lugar de descanso de Deus, lugar de repouso de Deus. Então, Jesus, na sua sabedoria, ele criou um 7º dia, um templo feito de tempo. Um templo que dura 24 horas. Por que que Jesus fez um templo feito de tempo? Por que ele não fez um templo de ouro maciço que ficasse até os dias de hoje? Por um motivo muito simples. A Bíblia diz que Deus, ele é eterno. Ele não tem princípio nem fim. E Deus, como ele é eterno, ele não tem princípio nem fim, ele é eterno, Deus habita no tempo. Então, o seu templo é feito de tempo. E quando a Bíblia diz que ele entra no seu templo e descansa, repousa, significa que ele está aguardando a adoração.
E quem foi que adorou a Jesus Cristo naquele primeiro sábado da criação? Salmo 19 nos ajuda. Salmo 19. O que foi que aconteceu naquele primeiro sábado? O Salmo 19, o título é A Excelência da Criação e da Palavra de Deus. Verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Irmãos, olha só, a Bíblia declara que todos os céus, toda a criação declaram a glória do Deus Criador. Naquele primeiro sábado, quando Jesus trouxe tudo à existência, ele foi falando e foi criando, e quando ele criou tudo em 6 dias, ele criou um templo feito de tempo, o 7º dia, e ele abençoou, santificou esse templo, e ele entrou nesse templo e descansou, repousou, que significa que ele ficou aguardando a adoração, e a Bíblia diz que todo o universo, toda a criação começou a adorar Jesus, mas não com palavras como nós, não com palavras. Aí ele diz, mas mesmo assim, por toda a terra se fez ouvir a voz da criação. Olha que coisa linda, maravilhosa. Olha o Salmo 148. O Salmo 148 é uma descrição dos céus e da terra adorando a Deus, porque ele é o Deus criador. Irmãos, imagine, naquele primeiro sábado da criação, Jesus cria tudo que existe, ele faz um templo feito de tempo, ele abençoa, santifica esse dia, e aí ele entra para ser adorado, e a Bíblia diz que toda a criação começa a louvar, engrandecer as obras feitas pelas mãos do Deus Criador. E o Salmo 148 descreve a criação adorando a Deus, proclamando a sua glória. Salmo 148, verso 1, diz assim, do verso 1 até o verso 6, ele vai dizer o que aconteceu nos céus. E do verso 7 em diante, os louvores que se ouviram na terra, diz assim, um coro de aleluias. O Salmo 148, o título é Um Coro de Aleluias. Se ouviu um coro de aleluias naquele primeiro sábado da criação, e não só naquele primeiro sábado, irmãos, toda a criação adora Jesus Cristo todos os sábados, declarando que ele é o Deus criador dos céus e da terra, não com palavras como nós, com certeza, como a Bíblia diz. Verso 1, aleluia. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Verso 7. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e dos céus. Irmãos, que coisa incrível, irmãos. Olha só, imagine Jesus trazendo tudo à existência. Haja luz, a luz aparece. Haja separação entre águas e águas, haja luzeiros no firmamento, e ele vai criando os animais, ele vai criando as aves, ele cria o homem, e quando ele termina a sua criação, Jesus cria um templo feito de tempo, que dura 24 horas, e ele entra nesse templo e fica aguardando a adoração. E a Bíblia diz que toda a criação começa a louvar, engrandecer o nome de Jesus Cristo, que a neve, o vapor, as estrelas, a lua, as galáxias, os planetas, os animais, os répteis, as baleias, os montes, as montanhas, tudo começa a declarar que Jesus Cristo é o Deus criador dos céus e da terra.
Irmãos, imagina essa cena maravilhosa daquele primeiro sábado da criação, um templo feito de tempo. Por isso que Jesus fez um templo feito de tempo. Por um motivo óbvio, ele é eterno, ele habita no tempo, mas o outro motivo é, a Bíblia diz que as estrelas, as galáxias, os planetas, as aves, os peixes, as árvores, o vento, o fogo, a neve, tudo louva e engrandece o nome de Jesus Cristo. Como que a montanha, as florestas iam entrar num templo feito de ouro, de ferro? Não tem como. E Jesus, na sua sabedoria, ele fez um templo feito de tempo. Que não importa onde nós estejamos, a gente pode estar, como eu falei outro dia, na cama de um hospital, mas o santo sábado, o templo do Senhor chega até você. Você pode estar no alto de uma montanha, ou você pode estar em um rio, mas o santo templo do Senhor, ele chega até você, o santo sábado. O sábado é um templo feito de tempo. E nós, os adoradores do sábado, nós somos poucos. 25 milhões, não é isso? De adventistas. Tem mais de 360 religiões no mundo que guardam o sábado, mas os adventistas são de 20 a 25 milhões aproximadamente. Nós somos poucos, não é? Nós somos poucos. Quem vai procurar um trabalho, você sabe que dessa dificuldade, o mundo não funciona assim. O mundo, ele trabalha no dia de sábado. Né? O mundo, ele não está formatado de acordo com a palavra de Deus. Então, os guardadores do sábado, às vezes, passam algumas dificuldades e nós pensamos, muitas vezes, nossa, nós somos tão poucos, 25 milhões. O mundo tem 7 bilhões de pessoas e nós somos apenas 25 milhões. E a gente pensa, mas nós somos tão poucos, é tudo tão difícil. Para você não trabalhar no sábado, não estudar no sábado, para você não ter os seus afazeres no sábado, é tudo tão difícil. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa, nós não somos a minoria, não. Nós somos a maioria. Por que nós somos a maioria? Porque nós que santificamos o dia de sábado, a Bíblia diz que os céus, as estrelas, os planetas, as galáxias, as aves, os peixes, os montes, as florestas, os animais, o fogo, a neve, o vapor, as águas, o mar, tudo adora Jesus Cristo no dia de sábado, declarando que ele é o Deus criador dos céus e da terra. Junto com nós somos a maioria. Nós não somos a minoria, nós somos a maioria da criação que declara que Jesus Cristo é o Deus criador dos céus e da terra, juntamente com todo o restante da criação. Sábado após sábado, desde aquele primeiro sábado da criação, na terra, nós temos os guardadores do sábado. A minoria, eu vou dizer quem são a minoria. A minoria são 7 bilhões de pessoas que estão lá fora e se negam a santificar o dia de sábado e declarar que Jesus Cristo é o Deus criador dos céus e da terra. 7 bilhões de pessoas, eles são a minoria. Nós somos a maioria, junto com todos os céus, as estrelas, as galáxias, os animais, os peixes, a neve, o fogo, o vapor. Nós somos a maioria da criação, que declaramos que Jesus Cristo é o Deus criador dos céus e da terra. Todas as vezes que você santifica o dia de sábado, você está declarando que Jesus Cristo é o seu criador, que você aceita Jesus porque ele é o seu criador. Mas o tema do sermão de hoje é Jesus, é a criação e a redenção. Vai lá para Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, nós temos aqui a morte do Cordeiro, o sacrifício de Jesus Cristo, a profecia de Isaías, que fala da morte do Cordeiro Pascal. Isaías 53, a partir do verso 2, diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura.
Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A morte do cordeiro. Irmãos, presta atenção nessa cena. Jesus, ele foi só até o Calvário. Ele morreu no Calvário por nós. Ele fez toda a obra de redenção sozinho. Ele morreu, ele se ofereceu. E o que nós fizemos para merecer essa grande obra, a morte de Jesus? Exatamente nada. Nada. Foi nos oferecido gratuitamente, de graça. Ele trabalhou, morreu na cruz e nos ofereceu tudo de graça. Agora, irmãos, olha a criação. O homem foi criado no 6º dia. E aí, no 7º dia, a Bíblia diz que Deus descansou. Adão, quando ele descansou no 7º dia, quantos dias Adão tinha trabalhado? Nem um dia. Nem um dia. Ele tinha começado ali a dar nome aos animais. Então, quem foi que trabalhou 6 dias e descansou no 7º? Quem tinha o direito ao descanso? Deus. Ele criou tudo em 6 dias. Jesus foi falando, trazendo tudo à existência em 6 dias, e no 7º ele descansou. E Adão, o que ele fez? Ele não fez nada. Ele descansou no 7º dia de graça. O sábado é uma representação da graça de Jesus Cristo, logo na criação. O homem não tinha trabalhado, mas Deus descansou, trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. E o homem simplesmente foi criado e já entrou no descanso do primeiro sábado. O sábado simboliza a graça de Jesus Cristo, logo na criação. E no Calvário? No Calvário, quem foi que fez todo o trabalho? Quem foi que morreu? Quem foi açoitado? Quem sofreu? Quem teve que separar do Pai? Jesus. E nós usufruímos de graça desse sacrifício, sem ter feito nada, sem merecer. O sábado nos liga à graça de Jesus Cristo. Isaías 53, a morte do Cordeiro, a morte e o sacrifício de Jesus Cristo, a sua obra de redenção. Isaías 54. Aqui fala do futuro glorioso de Sião, do céu, o desejo de Deus para nós todos. Olha o que ele diz.
Isaías 54, verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O Criador, o Senhor dos exércitos, é o teu Redentor, o Deus de toda a terra. Aqui ele faz uma ligação entre o Cristo que morre, em Isaías 53, Isaías 54, ele nos apresenta a vontade de Deus para nós, que nós aceitemos o Criador e Redentor Jesus Cristo. Verso 8. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor teu Redentor, Jesus Cristo. Toda a obra de redenção que nós usufruímos de graça. Isaías 55. A graça oferecida gratuitamente a todos. Por que que se chama graça? Por quê? Porque nós não fizemos nada para merecer a graça. Olha o que ele diz, verso 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele diz, venha e compre. Comprar o quê? Sem dinheiro, sem preço, é de graça. O sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo, o sonho de Jesus Cristo para nós nos céus, é de graça. Você pode comprar sem dinheiro, você pode comprar sem nada. Olha o verso 2. Isaías 55, 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. É de graça. A salvação é gratuita. Nós podemos simplesmente usufruir. Jesus pagou todo o preço e nós usufruímos. Mas ela é de graça. Mas ela é para quem? É para todo mundo? Isaías 56, verso 4, diz assim: porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Aliança, como o pastor falou outro dia, é a palavra berit, que significa estar amarrado. Ele está falando aqui de uma aliança com Deus, de ficar amarrado com Deus. Que aliança é essa? Verso 5. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Olha só, Deus, ele propõe uma aliança. Ele morre na cruz, nos oferece de graça e ele nos propõe uma aliança. O sonho dele é que nós estejamos no céu com ele. E qual é essa aliança? Verso 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança. A graça é disponível para todo mundo, mas ele diz, você, estrangeiro, quer abraçar minha aliança, aceitar minha graça, e que santificar o meu santo sábado, você vai ter um nome, um memorial lá no céu, e o seu nome, ele vai ser um nome melhor do que filhos e filhas de Deus. Irmãos, nós vamos ter um nome melhor do que filhos e filhas de Deus nos céus. Olha que coisa incrível. Aos estrangeiros, servos, sim, todos os que guardam o sábado. Essa é a aliança que Deus propõe conosco, com os estrangeiros, que nós santifiquemos o seu sábado. Verso 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A salvação não é só para judeu. A salvação é para todos os povos.
E a aliança que Deus quer fazer com todos os povos, ele diz, é que vocês santifiquem o meu santo sábado, declarando que Jesus Cristo é o Deus criador e redentor. Então, Isaías 57 agora. Então ele nos oferece o seu sacrifício. O sonho de Deus é nos levar aos céus. Ele ele propõe uma aliança conosco, que nós santifiquemos o seu santo sábado, declarando que Jesus é o nosso Criador e o nosso Redentor. Mas olha o desejo de Deus ainda para nós. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus, ele quer habitar o nosso coração. Olha que coisa linda, maravilhosa essa. Deus quer habitar no nosso coração. Jesus se ofereceu na cruz. Ele foi morto, humilhado, trucidado. E o sonho dele era nos levar para os céus. E aí ele diz, mas eu quero fazer uma aliança com vocês, com os estrangeiros. Se você santificar o meu santo sábado, você vai ter um memorial lá no céu, com um nome melhor do que filhos e filhas, porque o meu desejo é habitar dentro do coração de vocês. Isaías 58. Olha que promessa maravilhosa essa aqui, irmãos. Essa promessa é para hoje. É para o dia de hoje. Isaías 58, verso 12. Olha o que ele diz. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. É uma promessa. Que nós, nossos filhos, nossas famílias, seremos chamados de reparadores de brechas, restauradores de veredas. Tem uma missão para nós e para os nossos filhos. Mas como assim? O que ele quer dizer? Que eu vou edificar antigas ruínas, levantar antigos fundamentos? O que ele quer dizer? Que eu e minha família, nós vamos reparar as brechas, nós vamos restaurar as veredas. Isso vai acontecer, vai se concretizar na nossa vida. Se você seguir o verso 13, olha o que diz o verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, se santificarmos o dia de sábado. Irmãos, se nós santificarmos o dia de sábado, ele diz que nós vamos resgatar o mandamento esquecido, a ruína com que fizeram com a palavra de Deus, lançando por terra os mandamentos do Senhor. E se nós santificarmos, desviarmos o pé de profanar o sábado, de cuidar dos nossos próprios interesses no dia de sábado, ele diz que nós e os nossos filhos, nós vamos ser chamados de reparadores de brechas e de restauradores de antigas ruínas, veredas. Nós vamos resgatar a guarda do santo sábado, a declaração de que Jesus Cristo é o Deus criador dos céus e da terra. Verso 14. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, que coisa maravilhosa isso aqui. Maravilhosa. Ele nos chama a aceitar Jesus Cristo, porque ele tem um sonho para nós lá no céu. Ele quer fazer uma aliança com todos nós, não só com os judeus. E ele diz, a aliança que eu quero fazer com vocês é que vocês vão santificar o dia de sábado. E aí eu vou habitar no coração de vocês. E aí, então, eu vou usar vocês
para restaurar essa verdade, para trazer mais pessoas, para declarar que Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra. E ele diz que vai usar nós, nossos filhos, nossas famílias, para proclamar essa verdade. Porque o sonho de Deus, ele é muito grandioso, irmãos. Isaías 66. E aí ele diz assim, verso 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Ele diz aqui que na nova terra toda a carne virá adorar todos os sábados diante de Deus. Do Deus Redentor Jesus Cristo, do Deus Criador Jesus Cristo. Então, Isaías 53 narra a morte, o sacrifício de Jesus, que nós não fizemos nada para merecer, nós só usufruímos da graça. Isaías 54 fala do futuro, dos sonhos de Deus para a nossa vida. Isaías 55 fala que é de graça, venha e compre sem dinheiro, venha e compre sem preço. Isaías 56 é uma aliança com todos os povos, todos aqueles que guardarem o meu santo sábado. Eu vou escrever o nome deles no céu. E os estrangeiros vão ter um nome melhor do que filhos e filhas. Isaías 57, ele diz, eu quero habitar no coração de vocês. Isaías 58, ele diz, eu vou usar vocês para restaurar a guarda do santo sábado, para que o mundo declare novamente que Jesus Cristo é o Deus Criador dos céus e da terra. Isaías 66, eu vou levar vocês para os novos céus e nova terra. E todos os sábados nós vamos nos reunir diante do Senhor. Que maravilha, não é, irmãos? Para terminar, tem uma fala de Jesus, em Mateus 11, verso 28. Mateus 11, 28. Ele vai citar Isaías. Ele diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E ele nos convida, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, venha guardar o meu sábado, o santo sábado. Põe sobre vós, abandone os pecados e põe sobre vós o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Muitos de nós estamos cansados e sobrecarregados. Talvez muita gente aí esteja cansada já do tipo de vida que tem levado. Talvez tenha pessoas sobrecarregadas das coisas da vida. Talvez tenha pessoas sem esperança, que vem vivendo uma vida assim, parece que não tem um objetivo, as coisas não mudam, as coisas não progridem. E ele diz, vem a mim você, eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero fazer uma berite, eu quero me amarrar com você, se você santificar o meu santo sábado. Se você me aceitar como seu Deus Criador, eu vou habitar no seu coração. Eu vou usar você para restaurar essas veredas que foram esquecidas. Que o mundo se esqueceu da guarda do santo sábado. E aí eu vou aliviar você. Vinde a mim, vocês que estão vivendo em pecado. E eu vos aliviarei. Ele quer dizer com isso, é um convite para a guarda do sábado. Mas é um convite também para que a gente abandone os pecados, para que a gente tire o peso dos pecados que estão sobre nós. Porque todo pecado ele tem um peso, nós nos tornamos escravos do pecado. Como um jugo, né? O jugo é aquele que coloca no pescoço do boi, sabe? Então ele fala, tira e coloca o meu que é leve. Tira o jugo, o fardo do pecado. E o que é isso? Abandono dos pecados.
abandono e confissão dos pecados a Jesus Cristo. E venha santificar o meu santo sábado, guardar os santos mandamentos. Porque ele diz, eu sou Jesus Cristo, eu sou o seu Deus, Criador e Redentor. E o que liga o Criador e o Redentor é a guarda do santo sábado. É a aliança que você vai fazer com o Deus Criador e o Deus Redentor. É quando você guarda o santo sábado e declara que Jesus Cristo é o seu Deus, Criador e Redentor. Por isso que o diabo criou um outro dia de adoração. Ele não quer que você guarde o santo sábado e declare que Jesus Cristo é o seu Deus Criador e o seu Deus Redentor. Todos os sábados, quando a gente guarda o dia de sábado, a Bíblia diz que todo o universo declara no dia de sábado que Jesus Cristo é o Deus Criador dos céus e da terra. Todo o universo, as estrelas, as galáxias, os planetas, os peixes, as aves, os animais, as montanhas, o fogo, a neve, o vapor e mais 25 milhões de homens na face da terra declaram que Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra. E quando a gente santifica o sábado, nós fazemos uma brit, uma aliança, nós somos amarrados a Jesus Cristo, o Deus Criador e Redentor. É impossível você separar a guarda do sábado da redenção. Adão não fez nada. Ele não trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Foi Deus que trabalhou 6 dias, criou tudo em 6 dias e descansou no 7º dia. Adão usufruiu gratuitamente. E nós não fizemos nada por Jesus Cristo na cruz. Jesus foi açoitado, foi humilhado, foi cuspido, foi morto, foi separado do Pai. E nós usufruímos gratuitamente. Gratuitamente, de graça. Porque Jesus é o Deus Criador e Redentor, nos dá tudo gratuitamente. Hoje é quarta-feira, eu queria agradecer ao Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele tem feito na minha vida. Por tudo. Hoje um rapaz da loja, lá que eu trabalho na rodoviária, ele perguntou, faz quanto tempo que você é cristão? Eu falei, faz 4 anos mais ou menos, 4 anos e pouco. E eu falei para ele, graças a Deus, graças a Deus. Porque minha vida era muito triste. Mas por que era muito triste? Porque eu fazia minha vida ser triste. Quando a gente está no mundo, a gente não está nos caminhos de Deus, a gente faz muita coisa errada. A gente põe as mãos pelos pés, a gente comete muitos erros, a gente magoa muita gente. Mas quando a gente conhece Jesus Cristo, a gente vai sendo transformado de pouco em pouco. Quando a gente aceita Jesus como nosso Criador, como nosso Redentor, Ele vai nos transformando pouco a pouco. E Ele foi mudando minha vida, e Ele está mudando a minha vida. Eu venho lutando com os pecados, venho lutando com os maus hábitos, venho lutando contra a má alimentação, os maus cuidados. Não é fácil. Mas com Jesus Cristo a gente consegue chegar no dia de quarta-feira. E apesar dos problemas, das dificuldades, a gente consegue dizer assim, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter entrado na minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida sem o Senhor. Amém? Então, Jesus Cristo é também Senhor do sábado, porque Ele é Senhor de tudo, Ele é o Criador de tudo. E Ele é o Senhor do sábado porque Ele é adorado no dia de sábado. Nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Deus Criador no dia de sábado. Nós declaramos que Jesus é o nosso Redentor quando nós aceitamos seu sacrifício, santificamos o dia de sábado. Amém? Espero que se você ainda não santifica o santo dia do Senhor, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, se você ainda não se entregou ao batismo, é um bom momento para você fazer isso. Olha como o mundo está. É pandemia, caos, terremoto, furacão, calamidades. Que outro sinal a gente precisa? Para a gente reconhecer que nós necessitamos estar junto do Deus Criador dos céus e da terra. Irmão, se você estiver junto de quem criou os céus e a terra, você está com tudo. Você está com tudo, mas se você não estiver junto dele,
Você não está com nada. Então, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, hoje é um bom dia para fazer isso. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração.